A gente fala aqui do policial, você trabalhou durante 20 anos, viu na linha de frente como que é a atuação do policial. Eu queria falar um pouco sobre o perfil do policial hoje no Brasil. Porque a gente tem a impressão, quando escuta um estudante da USP fazendo assim um motim contra o senhor ou contra a polícia, por exemplo, de que o policial vem das castas iluminadas multimilionárias, Sim. que o policial é majoritariamente branco, loiro, dos olhos azuis, maravilhoso, poliglota, que ganha multimilhões de reais e tá a fim de Racista. perseguir, isso que eu ia falar agora. E está a fim, tem como objetivo principal da vida dele perseguir os negros num movimento claramente racista. Se a gente escuta um discurso inflamado de alguém, é mais ou menos isso. Eu queria saber quem é o policial brasileiro, de onde ele vem e quais são as orientações para ele. Existe essa orientação de, olha, aborda as pessoas negras na rua, por exemplo? Como que funciona isso na prática? Por vezes somos acusados, né? Os policiais são acusados de perseguir o negro, o pobre e o morador da periferia. Eu nunca recebi um questionamento para analisar qual é o percentual de policiais negros que já morreram em confronto. Qual o percentual de policiais pobres que já morreram em confronto. Periféricos? Qual o percentual, terceiro item, que mora em periferia. E a maioria, infelizmente, a maioria dos policiais tem exatamente essa característica. Daqueles que sofrem com a violência criminal. Mais uma para a sociedade entender. Quando falarem com vocês a violência policial, essa nomenclatura, segundo o órgão responsável por isso, o órgão internacional renomado responsável por isso, o termo correto é violência criminal, que é a violência existe por parte do criminoso. O policial é sempre, ou aliás, sempre não, a maioria das vezes ele é a primeira vítima, porque ele sofre um disparo de arma de fogo ou está na iminência de sofrer, como o caso do Sargento Dias. Ele é a primeira vítima em quase todas, porque eu digo que nem sempre o criminoso não precisa da necessidade do criminoso efetuar o disparo para que a legislação autorize o policial a fazer o uso da força até no último grau, que é o disparo de arma de fogo. Então, essas acusações são levianas, mais uma vez não passam de narrativas, até porque os nossos policiais possuem, os vitimados ou não, boa parte deles, se não a maioria, essas características. Agora, quando se fala, quando o policial é ferido, não recebi em um ano e nem nos outros quase 20, um organismo que se diz defensor de direitos humanos nos procurar, oferecendo ajuda psicológica para os familiares. Nós tentamos, oferecemos, na verdade, pelo menos a Polícia Militar, eu falo com mais propriedade da Polícia Militar, assim como conheço muito bem hoje a Polícia Civil, mas os próprios psicólogos das polícias civil, militar, é que acabam oferecendo esse apoio psicológico, e não eles. Então, os nossos policiais, eu vou dar o meu exemplo. Eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida. Sou lá de Sorocaba, interior de São Paulo, minha terra querida, de toda a minha família. Estudei no ensino, naquela época, da primeira à quarta série, no Baltazar Fernandes. Da quinta até oitava série, na escola estadual, primeiro e segundo grau, professor Genésio Machado. Eu lembro que tinha que escrever no almoço todo dia. E quando eu fui para o ensino médio, nosso antigo colegial, eu recebi uma bolsa de estudo num colégio, que era, leva mais esse nome, colégio universitário, mudou o nome dele. Recebi uma bolsa de estudo porque eu sempre fui bem colocado e sempre fui um estudioso. E aí, isso aconteceu por meritocracia. Não por cota, não porque eu era nunca, graças a Deus, faltou estrutura na minha residência. Os maiores exemplos que eu sempre tive foram dos meus pais. Eu tinha em casa os maiores exemplos de pais, de seres humanos fantásticos. Mas foi por meritocracia que eu sempre fui conseguindo conquistar aquilo que eu queria. E a Bolsa de Estudos veio através disso. O meu ingresso na Academia do Barro Branco, que na época era o vestibular da FUVEST, foi porque eu passei no vestibular. E passei também engenharia elétrica na Unesp, passei para a segunda fase na Unicamp também e passei para a segunda etapa lá, acho que se eu não me engano, da Universidade Federal de São Carlos. Mas da Unesp e da Unicamp eu passei, só que coincidiu o exame da segunda fase do Barro Branco com a segunda fase da Unicamp. E aí eu optei pela carreira que eu sempre quis seguir, que é
na polícia militar. Então, não passam de narrativas e os nossos policiais, se Deus quiser, estão saindo dessa situação. Porque eu faço questão aqui de falar para a sociedade, porque muitas vezes eles falam, o policial tem que aumentar salário. Nós concedemos o maior aumento salarial da história de um primeiro ano de governo aqui em São Paulo. 20% em média de aumento no primeiro ano. Isso nunca aconteceu. Quando davam, porque muitos anos davam nada. Deixavam pro último ano, que era no eleitoral, 4, 5%. Foi o que aconteceu com o Alckmin em 2018, quando ele recebeu os mesmos 4% de votos. E como é que era, então, quando você encontrou a secretaria que era governada ali pelos tucanos e tal? Como é que foi esse processo? Desde que você entrou na secretaria. O que você encontrou lá? Eu tive que levar um time realmente técnico, que tinham profissionais que tinham experiência na área de segurança pública. E eu não estou fazendo nenhuma crítica a quem me antecedeu. Não é do meu feitio fazer isso. Eu tenho resultado para entregar. Então não preciso ficar me comparando com ninguém. Eu me comparo comigo mesmo. Eu chego à noite e falo, o que eu poderia ter feito de melhor que eu não fiz hoje? Eu vou fazer amanhã. Eu vou focar nisso. E eu tenho uma grande vantagem. Mas o mato era alto, Derrite? Muito. Mas muito que a pessoa não conseguia enxergar a 1 metro de distância. Nós iniciamos pelo alicerce. Valorização no primeiro ano da gestão. E a gente está construindo aumento de efetivo. O governador, através de uma solicitação minha, nós já temos autorização para ingresso de 13 mil policiais civis e militares. O maior concurso da história da Polícia Civil foi realizado por nós. 3.500 policiais nesse edital que está em andamento. E dos 2.900 do edital que estava aí há anos rodando em passo lento, mais de 3.500 já foram aprovados em todas as etapas, exceto na etapa final, que é estar dentro das vagas previstas de 2.900. É importante a gente falar isso, porque eu recebo muito o grupo de excedente de soldado, excedente do curso de investigador, de delegado, para carreira de delegado. Ser excedente significa dizer que não passou na última etapa do concurso. Porém, o que nós fizemos? Falei, governador, de soldado de segunda classe, eram 2.700 vagas previstas até a última fase do edital, que é estar dentro do número de vagas previstas. 3.327 estavam excedentes e um pouco de 60 e poucos, se eu não me engano, 70 e poucos, eles eram remanescentes do último concurso, começariam com essa turma. Eu solicitei ao governador que todos fossem aproveitados agora, porque a gente já tem um edital para mais de 2.700. Eu falei, governador, vamos aproveitar agora? A gente já coloca para dentro do edital da posse para 3.042. Ele autorizou. Autorizou os excedentes do concurso dos oficiais da saúde da Polícia Militar, médicos, enfermeiros e um farmacêutico, salvo engano. Então a gente está dando celeridade no recomplementamento do quadro de efetivo. E está sendo muito bom. Então, salário à base do alicerce, recompletar efetivo, à base do triângulo, desculpe, e investimento em tecnologia, que vai ser o maior da história, chegando a custar aí quase 160 milhões de reais. Aqui eu tenho que fazer um reconhecimento à bancada federal do Estado de São Paulo, porque esse recurso é proveniente da emenda de bancada. O governador, de forma muito sábia, ele fez uma espécie de uma seleção de programas de todas as secretarias e ele iria alocar os recursos que fizessem a diferença na população. Não vai lá, Derrite, compra meia dúzia de viatura e isso não vai resolver o problema. Ele, então, por decisão do governador, na minha sugestão, não é porque, entre aspas, eu venci o concurso intersecretarias, mas é investir naquilo que é mais desafiador. Eu não vou falar que é o maior problema, porque nós já tivemos uma grande evolução no primeiro ano de gestão, coisas que há 20 anos ninguém nem sonhava em realizar. Mas ele investiu metade do recurso na segurança pública e outra metade na saúde para aumentar os leitos, os leitos do Hospital das Clínicas, que pode chegar a mais de 400 leitos abertos. E na segurança pública, essa outra metade vai ser aplicada no maior investimento em tecnologia da história da segurança pública do Estado de São Paulo.